Este é o Arte Ciência, eu sou o professor Diego Lessa e hoje falaremos de forma e estrutura musical. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você é antigo, deixa aquele apoio e vamos para o vídeo. Com a invenção da escrita, ficou cada vez mais difícil aceitar aquelas formas estróficas musicais simples, ou seja, com a invenção da escrita e com o adjunto da tonalidade e outras invenções que aconteceram no decorrer da história, os músicos começaram a transformar as músicas em estruturas cada vez mais complexas. Quando ouvimos uma música infantil, por exemplo, essa daqui, no início e no meio. Agora, se olharmos o final dessa música, já repararam que a estrutura dela parece ser a mesma? Ou seja, é uma canção estrófica, ela tem um único núcleo. No estudo de harmonia, forma musical, ela se refere a quantas partes se divide uma canção, ou seja, em quantos blocos. E para isso temos que analisar vários elementos. Primeiro, se você pegar uma música comum, vamos pegar uma música qualquer, a música Parabéns pra Você. Ela tem uma única linha melódica. Utilizando uma coisa que chamamos de motivo, que é essa linha vocal, você não deve ter reparado, mas a linha vocal de uma música, ou seja, aquela linha melódica, ela é baseada em poucas notas, por isso que chamamos de motivo. Por exemplo, o Parabéns pra Você, se você retirar a letra e cantar ela com o famoso lá lá lá, você vai ver que todas as frases se encaixam praticamente na mesma quantidade de sílabas. Por exemplo, sempre em 6 sílabas. Ou seja, a partir daí nós temos um motivo e precisamos montar um campo harmônico para poder elaborar uma letra musical e uma melodia com harmonia somada. Quando falamos de forma musical, as músicas começaram a ganhar cada vez mais estrutura. Vamos analisar a primeira forma musical. Conforme vimos, a forma estrófica, ela possui uma única linha melódica e harmônica, ou seja, ela trabalha ali uma única estrutura durante começo, meio e fim. Você pode ver esse gênero na maioria das músicas infantis, como Borboletinha, Dona Aranha, A Canoa Virou. Essas músicas geralmente elas são estróficas, porque quando falamos com crianças precisamos ser bem diretos, não é verdade? Só que os músicos começaram a elaborar um novo tema, no caso, gerando um contraste para o primeiro. Então, vamos dar o nome do primeiro tema de A para não se confundir. Por exemplo, na música também infantil Samba Lelê, lembrando, nem todas as músicas infantis são estróficas. Na música Samba Lelê temos um trecho separado, que é a parte A, e temos um trecho 2, que é o contraste dessa música. Em exemplos de músicas, digamos assim, modernas, nem tanto assim, mas também podemos ver esse tipo de estrutura na música Mamãe Eu Quero, de Carmen Miranda. Ela tem uma parte que é dessa forma. E se você reparar bem, a segunda, que chamamos até de refrão, é um pouquinho diferente da primeira, formando um contraste. Mais ou menos o que acontece quando você faz uma redação. Você cria ali um trecho e depois você talvez problematiza ele e arruma uma solução depois. Você jamais trabalha todos os tópicos em um único parágrafo, não é verdade? Então assim, temos agora a forma estrófica, a forma binária, que é formada por 2 blocos musicais, ou seja, ela tem 2 partes. Agora surgiu uma nova forma chamada forma ternária. Ela foi muito utilizada durante os períodos clássicos, no caso em formas sonatas, em sinfonias, tendo um tema A, um tema B e novamente no final o tema A repetido, só que com a parte mais, digamos, mais explosiva, mais eufórica. Lembrando que tem muita gente confundindo por aí forma ternária por esse formato aqui. A, B e C. Isso não é forma ternária, tá, pessoal? A forma ternária, ela aparece com o tema A, um contraste e volta para o tema A no final. Quer um exemplo? Garota de Ipanema. Temos também a forma rondó. Lembrando, essas formas musicais, elas recebiam nomes fixos até antes do século XX. Depois disso, bagunçou tudo. Mas vamos ver como é que funciona a forma rondó? No caso, a música Flor Amorosa, ela tem um tema A, e depois aparece um contraste desse tema no meio, retorna para o tema A, só que agora surge um tema C, e depois volta para um tema A novamente, também temos a forma canção, formada por A a B. Essa forma também surgiu no classicismo, e ela é, por exemplo, o que utilizamos hoje em dia, só que com a variação. Na forma canção, temos um tema A que é repetido 2 vezes e um refrão.
No caso, um tema B que a gente hoje representa pelo refrão. Por exemplo, em alguns sertanejos podemos ver isso, só que a forma atual de música, que não pode ser definida como forma canção, podemos perceber o seguinte, que temos o tema A, que é a estrofe principal, depois podemos perceber que vai aparecer o refrão como tema B, voltamos para A, só que no final repetimos o tema B várias vezes para enfatizar uma mensagem, ou seja, temos a forma A, B e B eternamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora um pouquinho de Mozart. Eu sei que não faz o gosto de vocês, mas vale a pena escutar. Tem pessoas que preferem algumas músicas mais atualizadas, né? Mas aqui é bom para vocês perceberem isso. Percebam o tema A. Olha a diferença pro tema B. Agora veja o que vai acontecer depois desse tema B. Vocês perceberam que voltou para o tema A, mesmo com as variações, a estrutura musical ainda é a mesma. Todo mundo entendeu? Hoje foi apenas um recorte do assunto, porque quando falamos de forma musical, temos forma sonata, forma concerto, forma canção, forma ternária, forma ABC, abacadá, que é o rondó que eu falei para vocês, forma estrófica, mas espero que vocês tenham entendido por que a forma musical existe. Lembre de uma coisa, se você vai montar agora uma redação, vão te dar um tema, você vai abrir uma introdução sobre ele, ou seja, na música fizemos isso também, você vai desenvolver e problematizar esse tema, e no final você vai arrumar uma conclusão para esse tema, assim como acontece em várias situações. Pode ver que a mesma estrutura que acontece no cinema é a que veio ali do período clássico, é como se as grandes óperas e os grandes concertos tivessem evoluído para a forma de filme que utilizamos hoje em dia. Então, pessoal, por hoje é só isso, já que o tema é bem básico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aquele apoio. E até a próxima. Tchau, galera. Fui!